pessoas, beleza? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Curriculando. Hoje o tema é fotografia, então fica por aí que o papo vai ser muito bacana. Meu nome é Thiago Padilha e se assim como eu, tu não tem a mínima ideia do que está fazendo a tua vida profissional, te convido a acompanhar esse podcast. Por aqui vamos trazer profissionais das mais variadas áreas para bater um papo te trazendo muita informação sobre o dia a dia de cada profissão e dicas de como ingressar nessas carreiras. Então, se tu precisa de ajuda para escolher qual a tua profissão ideal e ainda ficar sabendo de todos os passos para chegar até lá, fica aqui com a gente que o Curriculando Podcast está no ar. E nesse episódio teremos a presença ilustre de duas fotógrafas sensacionais. A Richelle Brasil, que mora em Canoas, Rio Grande do Sul, começou a fotografar há 6 anos, cursou a faculdade em fotografia e se formou em 2018. Atualmente, ela faz parte do coletivo Pixel Ladies e cursa serviço social. Hoje ela vai nos contar um pouquinho sobre banco de imagens e como ela coloca suas fotos para venda. E aí, Richelle, tudo certo contigo? Olá, tudo bem? E aqui com a gente também nós temos a Cíntia Manjabosco, que hoje mora em Porto Alegre, mas ela morou 13 anos no exterior, em Londres e em Madrid. Ela é jornalista e começou a fotografar profissionalmente há 3 anos. Hoje ela vai nos contar como é fotografar para os aplicativos de delivery Uber Eats e Rappi. E aí, Cíntia, tudo certo contigo? Oi, Curriculando, tudo bem? Prazer. Antes de mais nada, muito obrigado por vocês terem aceito o convite de vir aqui trocar uma ideia com a gente, tá? A gente vai falar bastante sobre fotografia hoje, vamos falar sobre os nichos específicos que vocês atuam, né? Mas vamos falar sobre fotografia do modo geral. Então, quem está ouvindo vai ter aí uma overdose de fotografia hoje. Espero que a gente consiga ajudar aí alguém que tenha curiosidade pela área da fotografia ou que não manja nada de fotografia, mas talvez venha a se identificar com alguma coisa que a gente venha falar aqui, a talvez virar um colega mais adiante, né? A gente se encontrar aí nesse universo louco da fotografia. Vamos começar então fazendo aquela clássica pergunta, né? E para Richelle, vamos lá, Richelle. Tu sempre soube que tu queria ser fotógrafa? Como é que isso surgiu na tua vida, assim? Qual foi o momento que tu percebeu, assim, que, pô, eu quero trabalhar com isso, eu curto isso? Como é que foi? Conta pra nós. Na verdade, eu nunca imaginei, assim, no início da carreira. Eu cursei outras coisas, eu cursei mecatrônica, aí Legal. corri atrás e não consegui muita vaga na área, daí comecei a trabalhar como vendedora, depois trabalhei como administrativo, no setor administrativo, Aham. e eu ganhei uma câmera, daí eu comecei a fotografar mais por hobby, assim, e daí eu comecei a fazer alguns cursos, comprei uma outra câmera, daí comecei a fazer fotos para a família, e depois fui mudando de setor, comecei a gostar da fotografia, daí depois fiz trabalho voluntário, primeiro com a fotografia e depois me profissionalizei, até conseguir fazer o curso. Mas foi um caminho que foi percorrido devagar, assim, não Que era o que legal. eu imaginava. Legal, legal. E é interessante saber que não foi a tua primeira opção, né, Rit? E tá tudo ok, tá tudo ótimo. Tu foi para um lado que tu achou que ia ser legal. Em algum momento, tu percebeu que não era aquilo que tu queria e aí tu começou a caminhar para onde tu achou que deveria, né? E legal que foi por coincidência, né? Tu ganhou a câmera e aí tu passou a fazer fotos e começou a gostar disso, isso? Isso, foi isso. No caso, no início eu gostava mais de fotografia de paisagem, né? Então eu Aham. pensava em, quando eu comecei a fazer cursos, seria mais voltado a essa área, até pensei que eu não teria jeito de fotografar pessoas, né? E nos cursos que eu comecei a fazer aquela foto no estúdio, daí eu comecei aquela coisa do Que legal. olhar também, das expressões, comecei a gostar bastante. E depois eu fui para a área social também, e aí eu comecei a gostar desse contato com as pessoas, e entender o quanto que a fotografia tocava a vida e as histórias que a gente consegue contar, né? Aham. Então, aquela pessoa que no início, não tenho jeito de... Como é que eu vou fazer outros sorrir? Como é que eu vou lidar com modelos? Eu comecei a Aham. entender o universo, todas as opções que a fotografia traz, assim. E que tipo de Aí foi bem trabalho tu bacana. fazia nessa área social, assim, explica pra gente aí o que tu fazia exatamente. Eu comecei a trabalhar como voluntária numa casa de passagem Uhum. e daí lá eu fotografava as crianças do lar e também os eventos beneficentes Que que legal, que legal. aconteciam. Que legal. E essas fotos daí iam pra página, enfim, pras redes sociais
desse lar e tal. Sim, algumas iam para divulgar o jantar, né? E também para pedir mais arrecadações. E outras fotos ficavam para quem fosse adotar pudesse depois ter a história, né? De como Interessante. é que a criança estava naquele evento. Tipo um cadastro e para mostrar e tal a criança e tal, para ter aquele primeiro contato, Isso. né? Interessante, tá legal? Interessante. E aí tu passou a ver que sim, que tu conseguia fotografar pessoas. Sim, daí depois eu comecei a trabalhar em estúdio, né? E em estúdio daí tu conta história de gestante, acompanha a criança também, às vezes a criança chegava ali para fazer newborn, tinha 3, 4 dias e eu fotografava até um aninho, então acompanhava o crescimento. Então também teve É muito esse legal, né? contato bacana. Essa parte do contato com a família, eu acho que é muito interessante da fotografia, que quem vê de fora talvez não perceba que a gente tá muito próximo, né, das famílias, e aí tem essa coisa que tu falou, de tu fotografar a gestante, depois o newborn, e depois o aniversário de 1 ano, e depois tu vai fazer fotos da família toda junto e tal. Isso é muito legal, esse acompanhamento, né? Acho que tem a fotografia, a fotografia social, né? A fotografia de família tem tudo a ver com isso, né? Com energia, com sentimento, e não são só imagens, né? Isso é muito legal, essa parte, assim, acho bem interessante. E tu, Cíntia, como é que foi? Foi mais ou menos por aí? Como é que foi, como é que tu teve contato com a fotografia? Quando foi que deu estalo e tu disse, pô, agora eu vou ser fotógrafa? Então, eu nunca pensei em fotografar profissionalmente, né? Não pensei que a minha vida tomaria esse caminho. Eu fiz faculdade de jornalismo e desde criança eu tinha a ideia que eu seria jornalista e que eu seria correspondente de guerra. Nossa! E eu me formei, cheguei a trabalhar na área, pensei em pensei em ser diplomata também, afinal acabei não fazendo o curso do Instituto Rio Branco, o concurso no caso. Trabalhei na área de jornalismo, né? E de repente eu morava em Porto Alegre, depois de 5 anos de formada, eu resolvi ir embora, resolvi ir para o exterior, fui para Londres, depois de 2 anos fui para Madrid fazer um curso de Relações Internacionais e Comunicação. E até então, meu contato com a fotografia tinha sido uma câmera, uma pequenininha, assim, que eu tinha ganho quando eu era pequena. E depois, na época da faculdade, eu comprei uma Canon também, de filme, para fazer as fotos das cadeiras de fotografia da faculdade. Entendi. E chegando em Madrid, eu queria conhecer pessoas. E vocês devem conhecer aquela rede Flickr de fotografia. Sim, claro. Então, eu entrei nessa rede e entrei num grupo que chamava Flickr de Madrid. Legal. E aí eu comecei a sair, a gente fazia passeios fotográficos, viajávamos ali para as cidades da Grande Madrid, né, ali. E comecei a fazer essas coisas, assim, ter contato com a fotografia, mas de forma um hobby mesmo. Sim, lá era um hobby, era uma forma de tu registrar o que tu estava vendo lá, que afinal de contas, a princípio era uma coisa diferente para ti, né? Tipo, Com certeza, e uma coisa que facilita muito. Uma coisa que facilita muito no exterior, nesses lugares, assim, na Europa, por exemplo, é que tu pode andar na rua com a câmera tranquilamente, sabe? Até de madrugada, se tu quiser. Sim, é mais tranquilo, né? Cansei de fazer fotos noturnas sozinha. Era assim, passava muitos dias com a câmera pendurada no pescoço. Então, isso aí facilitou bastante, assim. Sim. É porque é um contato mais imersivo, né? Tu acaba estando com a câmera muito mais tempo do que se tu tivesse aqui, por exemplo, em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, acaba sendo um pouco mais complicado, né, para fazer esse tipo de coisa. A Richelle também já deve ter passado por essa situação aqui na Grande Porto Alegre, ou em Porto Alegre, de tu ter muita vontade de fotografar um lugar. Tipo, eu já passei por isso, até não me apresentei, eu também sou fotógrafo, trabalho na área, e já passei por isso, assim, de achar um lugar muito legal e ver, passar a noite de carro e dizer, cara, uma foto aqui ia ficar muito legal. Mas aí tu já começa a questionar, né? Tipo assim, eu vou ter que ir pra lá, sei lá, 10 da noite, quando tem pouco movimento, eu vou ter que montar o meu tripé, colocar minha câmera e ficar lá, sei lá, meia hora no mínimo, né? Ajeitando tudo e fazendo alguns cliques e tal para fazer uma foto muito legal. E aí tu já começa a pensar e aí tu já vê que talvez não seja uma boa ideia, né? E tu já deve ter passado por isso, né, Richelle? Eu passei na cadeira de arquitetura que a gente tinha que fazer foto noturna e também com a luz mágica. Luz mágica é
é um termo que é dado para a luz do pôr do sol. Daí na arquitetura é quando tem o pôr do sol e começa a ligar algumas luzes, algumas lâmpadas da cidade, daí tu pegar esse céu mais azuladinho, assim. E eu não queria fazer, eu moro em Canoas, mas eu não queria fazer do bairro aqui, não achava interessante, né? Sim. E aí eu disse, se é para fazer, eu quero fazer lá de Porto Alegre, eu quero fazer do mercado público, né? Sim. E eu, pequenininha, me enfiei lá. Só que daí eu tive que pedir pro meu esposo ir junto comigo, ele ficou meio que de guarda, cuidando tudo que estava acontecendo ao redor, para eu conseguir fotografar, né? Porque senão não tem, porque se tu vai prestar atenção na luz, na câmera, tu não consegue ver o que está acontecendo na tua volta. Sim, então, e a gente que gosta disso... Eu me arrisquei de uma certa forma, né? Claro, não, e a gente que gosta disso acaba ficando concentrado ali no que a gente está fazendo e realmente tu não vê mais nada no entorno. Não se dá conta. Tu acaba querendo fazer a foto perfeita, tu quer o melhor, a melhor composição, a melhor luz, e aí tu meio que anula o que está no teu entorno. Isso acaba sendo muito perigoso, né? Esse fator a Cíntia não teve lá e provavelmente deve ter surtido bastante foto legal lá e tal. Deve ter sido uma experiência bem, bem interessante lá. Tu ficou quanto tempo lá, Cíntia? Eu fiquei fora. Em Londres eu fiquei 2 anos, em Madrid eu fiquei 11, pouquinho, alguma coisa assim. E também o que é bom lá é que a gente viaja bastante, né? Porque é barato, no caso, e é tudo perto. E também fui para a Ásia também, visitei alguns países também, fiz bastante, fotografei bastante. E a fotografia de viagem é uma coisa que eu acho bastante interessante também. Unir viagem e lugares e pessoas, né? E é uma fotografia que eu gosto bastante. Aqui, infelizmente, eu nunca, desde que eu voltei em 2017, eu nunca saí para fotografar na rua, justamente por esse percalço, digamos, que é a segurança, né? Do teu equipamento e a tua segurança também. Sim, acaba sendo um empecilho, né? Acaba meio que limitando, né, a arte, né? Com certeza. E tu ainda tem aquele perfil do Flickr que tu falou, essas fotos. Eu tenho. Ali eu tenho esse perfil até, eu nem coloco nem encaixo nas minhas redes profissionais, porque são fotos, também dá para ver bastante assim, a minha evolução de hobby até... Sim, com certeza. Profissional, mas hobby também, porque eu acho que quando tu é profissional, tu nunca deixa de fotografar, tu não deve deixar de fotografar por hobby. E o profissional também tem que ser um hobby, porque se tu encara tudo como profissional, afinal vai se tornar um métier qualquer e tu vai acabar enjoando. Então tem que fazer também coisas por hobby, o que tu gosta de verdade, assim, mesmo que não seja dali que tu ganha o teu pão, né? Sim, com certeza. Eu acho que independente de ganhar dinheiro com a fotografia e de ter a fotografia como profissão, como fonte de renda, eu acho que a gente não pode parar, né, enfim, de ter o olhar que nos levou para a fotografia, né, que é olhar um detalhe, uma coisa que todo mundo passa batido no dia a dia e conseguir ver uma foto bacana, conseguir ver arte nas coisas onde ninguém vê, né, que eu acho que esse é uma das características mais bacanas do fotógrafo, né, e isso, óbvio, que se exercita, tem muita gente que consegue exercitar isso e apurar esse olhar, mas muita gente já nasce com, né? É muito impressionante, assim, como tem pessoas que já têm essa percepção de olhar para um objeto corriqueiro e conseguir fazer uma foto. Aliás, normalmente a pessoa já faz a foto dentro da cabeça, eu não sei se é o processo de vocês, mas normalmente tu olha... Já enquadra. Tu consegue enxergar a foto e aí tu só precisa tirar aquela foto da tua cabeça e botar na câmera, né? Não sei, comigo acontece mais ou menos assim. Sim, às vezes eu me sinto como a Amélie Poulain, assim, no mundo totalmente mágico, porque vai caminhando e tu vê uma árvore que dá uma sombra no muro, e tu já pensa em alguém ali posando, sabe? Não, com certeza. Sim. Enfim, e aí vocês...
tinham como hobby, as duas, né? Pelo que eu entendi, foi mais ou menos parecido. Vocês duas tinham como hobby a fotografia e em algum momento vocês resolveram ganhar dinheiro com isso. Porque, afinal de contas, vamos monetizar isso aí, né? Vamos ganhar dinheiro, porque, pô... Vamos né? monetizar. Não, é a melhor coisa, né? Eu gosto de fazer, eu sei fazer, e alguém pode pagar por isso, Vai pô, pagar. né? Vamos para esse lado aí. Vamos juntar o útil ao agradável. E aí, Richelle, me conta assim, como é que tu acordou fotógrafa? Tipo assim, tá, ok, tu falou ali que tu começou a fotografar pro hobby, começou a fotografar a família, né, e tal. E aí, em algum momento, tu disse assim, opa, posso viver disso. Conta pra gente, assim, como é que foi isso. Tu lembra como é que foi isso? Inicialmente, a família começou a me pedir para fazer fotos de eventos, de formatura e tudo mais. Só que no início eu ficava sem jeito de cobrar, assim. Isso é errado para quem está ouvindo. É necessário sempre cobrar, mesmo que seja um valor menor, porque tu vai estar trabalhando, né? Só que eu não tinha um profissional me orientando, não entendia o quanto isso era importante. E então eu comecei a fazer esses eventos de família, fui aprendendo um pouco mais e eu resolvi ter um salário fixo. Então eu mandei vários currículos para algumas produtoras e também para estúdios de fotografia. Tu chegou a Então trabalhar em procurei na estúdio, né? internet. Como fotógrafa. Sim, trabalhei como fotógrafa em estúdio. E trabalhei como editora. Foi numa produtora que eu aprendi a fazer edição de imagem, comecei a mexer no Lightroom. Então, eu trabalhei em 3 estúdios. Depois, quando eu fiz fotografia na Ubra, eu fiz estágio também num estúdio. E daí, nesse estúdio, eu fazia as 2 funções. Eu era fotógrafa e editora. E esse eu achava bem bacana de fazer, porque tinha dinâmica de... Não ficava o tempo todo editando, nem todo o tempo fotografando. Eu conseguia É legal porque acaba não as duas tendo muita funções. rotina, né? E aí, sem a rotina, Sim. tu acaba ficando mais livre e tal. Acho que é mais dinâmico, né? E tu aprende editando tuas fotos, porque tu vê onde que tu errou, que tu acertou, qual a pose é melhor. Então, também, fazendo esses 2 trabalhos, aprende mais, né? É bacana. Tu já fotografa pensando na hora de edição, assim. Sim. Tu já olha... Acho que a gente tinha que montar um fundo. E o fundo já estava amassadinho, alguma coisa já... Basta aí para... Vou arrumar ali rapidinho, porque na hora que eu for editar vai me dar trabalho. Sim, aí tu mesmo já facilitava o teu trabalho de edição, né? Sim, então o teu olhar ele já fica maior para todos os detalhes, assim. Com certeza, muito legal. E é muito interessante dessa forma que tu trabalhava, fotografando e editando, porque já é o jeito que tu vai trabalhar depois com fotografia social, né? Eu conheço gente, por exemplo, que começou em estúdio, que só fotografava ou só editava. E aí o que acontece? Quando resolveu partir né, como autônomo e tal, faltava um pedaço, né? Porque ou sabia fotografar muito bem, mas nunca tinha pego a parte da edição, né? Ou pego muito pouco. Ou o contrário, né? Que tipo, que começou como editora num estúdio, manja muito de edição e tipo, só que não fotografa, porque não era a área que ela atuava. Então, no teu caso, acho que foi bem interessante porque tu teve os 2 mundos, né? Imagino que deva ter sido um grande aprendizado. Sim, como tu falou depois, quando eu passei a trabalhar novamente sozinha, assim, né, fazer autônomo, eu já tinha esses 2 lados, assim, né, e isso ajudou bastante. E uma curiosidade, Riti, antes de tu começar a fotografar profissionalmente, tu atuou em outros empregos, ou não? Isso. Atuei. Muitos Eu empregos? já trabalhei... Ou de cara tu já conseguiu definir assim que tu queria ser fotógrafa? Não, eu trabalhei em vários empregos, assim, eu comecei trabalhando como vendedora numa loja de calçado, quando eu tinha 17 anos. Daí já trabalhei vendendo cachorro-quente, já trabalhei em telemarketing, já trabalhei também como auxiliar administrativa. Esse foi o trabalho que eu estava quando eu comecei a me interessar pela fotografia. Entendi. E o que foi grande nesse momento, assim, para mim, foi porque eu tinha conseguido uma promoção. Eu penei em várias profissões difíceis, né? Com cargo baixo e tudo. Aí eu comecei vendendo cartão de crédito
E aí eles gostaram do meu trabalho e me ofereceram para trabalhar dentro da matriz como auxiliar administrativa. E então eu já estava com um salário bom, né? Eu já tinha ali uns 23 anos. E aí, tipo, agora eu quero ir para fotografia e vou ter que começar do zero. Sim, Então é uma decisão foi difícil, né? foi uma decisão difícil, assim, porque eu já estava com aquela experiência na administração e tudo mais, né? E começar sem experiência nenhuma e correr atrás de estúdios e tudo mais, assim, foi um baque, sabe? Mas hoje eu vejo que valeu a pena se arriscar, fazer essa mudança. E é muito legal saber disso, Riti, porque assim, tem muita gente que agora está escutando a gente e deve estar, sei lá, deve estar na mesma situação que tu, que já passou por vários empregos, que talvez tenha interesse ou gosta muito de fotografia, tem interesse na fotografia e tal, mas acha que é uma coisa muito distante, ou que, tipo, sabe, mas como é que eu vou largar tudo e seguir, né, a minha vontade e tal. E tu tá aqui para dizer que é possível, né, Riti? Tipo, tu teve vários empregos, tu trabalhou em vários lugares, tu comentou que tu fez mecatrônica, tipo, tu tava indo para um lado totalmente diferente, e em algum momento tu disse, não, só um pouquinho. Eu gosto de fotografia, eu sei fotografar e é isso que eu vou fazer. E tomou uma grande decisão e deu certo, né? Tem dado certo, Riti. Sim, tem dado certo. Foi difícil no início, foi bem difícil, até porque eu não conhecia muito bem a área, né? Não tinha referências e até na época eu não tinha acesso à internet em casa, então também eu não tinha como procurar no YouTube, assim, Sim. né? Até para quem está ouvindo, tem muito material fotógrafo no Instagram, tem fotógrafos que disponibilizam bastante coisa bacana, gratuito, então é bacana para quem pensa ir para a área aproveitar esse momento assim e procurar. Hoje é mais tranquilo, sim, né? Hoje tem muito material. E tu, Cíntia, me conta como é que foi assim o teu divisor de águas, assim, o dia que tu acordou e disse, tá, ok, viajei por vários lugares legais, fiz muita foto bacana, tô me sentindo segura, vou virar fotógrafo profissional. Como é que foi isso? Conta para nós. Então, foi em 2015, eu estava já com mais ou menos uma vaga ideia de voltar para o Brasil ou direcionar a minha vida para algo que eu gostava, porque em Madrid eu estava trabalhando na IBM, no Centro Internacional da IBM, um trabalho mais administrativo também. Uhum. E eu não tinha aquela paixão pelo ofício, né? Uhum. E eu pensei, o que eu vou fazer, o que eu gosto, né? Eu adoro escrever, mas jornalismo já estava fora da área fazia muito tempo. Então, não que não pudesse buscar, mas eu pensei, puxa, eu gosto muito de fotografar. E eu acho que não deixa de ser também um jornalismo, né? Porque, afinal, tu pode fazer também fotografia jornalística, né? Sim, sim. De ação. E foi na faculdade de jornalismo que tu aprendeu a fotografar? De onde vem o teu conhecimento da fotografia? Não, na faculdade de jornalismo realmente só tive 3 cadeiras, eu acho, não cheguei depois eu não cheguei a fotografar nem por hobby, assim. Mas então, em Madrid, depois de fotografar bastante por hobby, em 2015 eu resolvi fazer um curso na EFTI, que é a melhor melhor curso, escola de fotografia e cinema da Espanha. Nossa, que legal. E é bem legal. E daí eu fiz um curso de 1 ano, passa por vários professores, tem muitas cadeiras de teoria, né? História da fotografia, conhece vários fotógrafos, afinal, enfim. E então, em 2015, eu fiz esse curso. E no decorrer desse ano, uma colega do trabalho perguntou se eu poderia fotografar o casamento dela. Uma baita oportunidade, né? Nossa. Sim, uma baita oportunidade. E ela falou, eu quero te pagar. Eu falei, tudo bem. Ótimo, né? Ótimo. Até foi muito curioso, porque eu comentei com um amigo meu que ele fotografava, lá um amigo meu de lá, né? Que ele fotografava e ele perguntou quanto que eu pedi. E eu falei, pedi 500 euros. Ele, mas tu pediu bastante aí para o primeiro trabalho. Meu filho, eu tenho que me nivelar por cima, né? Sim, se valorizar, né? Sim, claro, né? Me valorizar.
Daí foi assim, eu fui fazer o casamento dela, foi desafiador, porque afinal eu nunca tinha feito um casamento como primeira fotógrafa, eu não tinha nem o segundo Sim, fotógrafo na imagina. ocasião. Tava totalmente verde, né, na situação. Totalmente verde, tão verde que assim, ela me pediu depois de fotografar, eles gostaram das fotos, o casal gostou. Aham. Ela me pediu os arquivos RAW, né? Ela me pediu que eu desse e eu dei, tipo Sim. assim, na boa, Nossa. sabe? Nossa! E só depois que eu aprendi que não se dá. Sim, tu não tinha Então experiência, era natural eu que não tinha. algum erro fosse cometido, né? Não Ainda bem tinha o que que foi fazer. esse, não que ela não tivesse nenhuma foto no final do Não com as casamento, imagens, com sabe? certeza, né? Foi praticamente um erro burocrático, na verdade, e não um Isso. erro técnico, né? Sim. Foi um erro burocrático, justo. E daí foi assim, depois nessa escola eu fiz um outro curso também, fotografia de casamento, bem interessante também, com um fotógrafo de Londres, Aí outros tu gostou do casamento portugueses. e pensou, não, agora eu vou me especializar no Fiz, casamento. também, mas eu sempre gostei também de fotografia com pessoas, né? Apesar de achar a fotografia, por exemplo, de estúdio uma coisa bem complicada, ou ensaios, eu acho bastante complicado, porque aí tu já tem que aliar também a sabedoria de fazer as pessoas posarem, né? Posarem não posando, Sim, no sim, sim. caso. Tem toda essa questão de direção, né, de pessoas, que Isso, também é uma de das coisas direção de mais pessoas. complicadas, né? Aham. Justo, então eu acho que exige até bastante treinamento, assim, para quem não tem esse dom. Eu acho que tem gente também que nasce com um certo dom, mas tem pessoas que desenvolvem. Tanto é que tem muito Então, fotógrafo que prefere ficar na área da fotografia de paisagem ou arquitetura e tal, porque não precisa, não tem a direção de pessoas, né? Não se sente à sim, vontade Sim. para lidar com as pessoas e tá tudo certo. E aí sim, vai para outras áreas da fotografia, porque afinal o que mais tem na fotografia são nichos diferentes, nichos mais específicos, né? E tal. É bem legal. sim, com E, certeza. e aí tu E foi fazer esse daí, curso, então, para a parte de casamentos e. daí eu fiz, na verdade eu fiz também, eu assisti também vários workshops, assim, com fotografia de recém-nascido. Daí lá eu fiz também curso de Lightroom, curso de Photoshop. E eu Aham. comecei a fazer uma mentoria com um fotógrafo mineiro, ainda quando eu estava em Madrid, Que legal. online. Eu fiz o Vinícius Matos, que ele era um cara aí bam de fotografia de casamento. Até agora ele mudou o nicho dele para fotografia de estúdio de família. Não Uhum. sei se vocês conhecem, é bem legal. Vinícius Matos, o nome dele. Legal. E então eu resolvi, eu estava cansada, não cansada de Madrid, na verdade, porque é uma cidade excepcional, eu não cansaria nunca. Mas muitos amigos meus tinham ido embora de lá, e eu resolvi voltar para cá. E eu pensei, o Entendi. que eu vou fazer? Eu vou tentar trabalhar com fotografia. Então inclusive antes de vir para cá, eu comprei equipamento, porque lá é mais barato, né? Então já meio que Sim. me programei para vir trabalhar Sim, com já veio isso com a mala aqui. cheia de equipamento, Já vi, chegou aqui não, já. literalmente com a mala cheia. Eu trouxe um computador dentro da mala, Que legal, sabe? que legal. Então, Não, e com certeza lá tu uma economizou tela. muito, porque aqui um dos empecilhos, né, de muita gente que quer ser fotógrafo é o preço, né, gente? Porra, uma lente, uma câmera, um flash, Aumentando. é tudo muito caro porque é tudo cotado a dólar, né? Tipo, aqui Sim, a gente acaba importando muita coisa e isso acaba afetando demais nos nossos preços. Aqui no Brasil acaba sendo muito caro ser fotógrafo muito. e por isso que às vezes o pessoal acha orçamentos de fotografia caros e tudo mais, mas eu penso que para o investimento que aquele fotógrafo fez, aquela fotógrafa fez, nos seus equipamentos, nos seus cursos, nas suas especializações e tal, se tu for calcular isso, é barato, porque sei lá, tem fotógrafo aí iniciando com um kit básico ali de fotografia, que ele tem 30 mil reais na mão fazendo um evento, entendeu? Uma festa infantil, enfim, algum evento mais simples com 30 mil na mão de equipamento, sabe? É o preço de um Sim, carro popular, gente, sabe? sim. Então, E na ele verdade, vai ter que Sim. cobrar para custear isso e para custear a manutenção desse equipamento e também sim. o upgrade que ele vai ter que fazer mais adiante, né? É que as pessoas não têm noção o quanto custa, né? Não só o material, mas a formação, né? Então a pessoa Sim, geralmente vê a câmera, mas não vê o que está por trás.
Não, E tem que daí, enxergar o valor, né? E não o preço. Essa é a grande diferença. justamente. Entendi. Então, aí tu veio para o Brasil já com todo o equipamento, e aí tu fez o site, fez as redes sociais e começou a trabalhar Sim, com isso. daí Uhum. eu pedi até esse Vinícius Matos, ele me indicou uma designer em São Paulo Uhum. para eu fazer. Eu fiz toda a minha branding, toda a minha marca visual, tudo com essa menina. E lá em Madrid eu fiz um curso também de WordPress para Legal. criar eu mesma fiz a minha página web, Legal, inclusive, legal. produção própria. E daí vim para cá e comecei a procurar coisas no sentido assim, eu morei muito tempo fora, então o que eu perdi muita rede, né, muito contatos, eu não tinha contatos aqui. E eu comecei a mandar e-mails para alguns fotógrafos para perguntar porque eu queria formar a minha grade de preços, né, como que eu faria como eu cobraria, né? Eu não tinha noção de mercado. E eu Uhum. mandei para alguns fotógrafos e eu comecei a ter contato mais com uma menina que se chama Jaque Oliveira, uma fotógrafa aqui de Porto Alegre. Ela é bem querida, uma pessoa bem competente, uma fotógrafa bem competente. E ela também começou a me indicar para alguns trabalhos. Eu fui na Guadalajara, né, uma empresa de formatura, também fiz fotos para eles. Comecei a a caminhar, engatinhar, no caso, né, por Uhum. essa área, depois de muito tempo fora, sem apenas conhecer pessoas aqui. Legal, Cíntia, legal. E aí tu já saiu trabalhando aqui, então. Já começou, fez o teu site e aí já começou a divulgar e tal. E aí começou a aparecer trabalhos aqui Ixi, Sim. acho que eu me... E aí tu fez o site, então, e começou a divulgar o teu trabalho e já começou a aparecer agenda já pra ti, Cíntia. E isso começaram a aparecer algumas coisas, não tanto quanto eu queria, mas é normal, né? Sim, óbvio. No começo tudo é Ninguém me mais devagar, né? ninguém me conhecia, mas daí começaram a surgir algumas coisinhas aqui e ali e comecei a tocar ficha. Que legal, que legal. E, Richelle, conta pra gente como é que é esse teu projeto, o teu coletivo lá com as tuas colegas do Pixel Ladies. Tu tem um coletivo, né? Vocês fazem fotos e a ideia é vocês criarem uma plataforma para conseguir vender as fotos de vocês como se fosse um banco de imagens, correto? Isso. O que aconteceu? Na pandemia, uma das minhas amigas começou a vender fotos pela Uhum. internet. Ela começou, primeiro pelo Facebook, ela começou a oferecer as imagens dela a um valor baixo, em torno de 20, 40 reais as imagens. Aham. Acho. E eu comecei a. Aí eu curti, né? Achei bacana, assim. E ela comentou: chama as meninas da Ubra, porque ela é mãe de uma das minhas colegas da Ubra. Entendi. E vamos conversar a respeito, vamos pensar na ideia de tá dando certo para mim, vamos tentar. Daí a gente se reuniu, né? Quem começou foi a Suzana Pires, que é uma jornalista fotojornalista de Novo Hamburgo. E então a gente fez a reunião com a Gabriela Rádia, que também é da Ubra, Uhum. a Fran também, e ela chamou uma menina do Canadá, que é a Malu. E a filha dela, que é a nossa colega Júlia, está morando em Londres. Então a gente pensou também nessa ideia de ser um coletivo de mulheres pelo mundo. E então, Sim. logo em seguida, a gente chamou a Denise, que é da Itália, e o projeto ele iniciou com a ideia de divulgar as fotos que a gente tinha no computador. Né? A gente até conversou que fotógrafo faz tanta foto, deixa guardado, às vezes nem trata. Então, vamos mexer nisso, vamos resgatar essas fotos, já que a gente está impedida de sair para fotografar, e colocar essas fotos para vender. Elas estão paradas, não estão rendendo nada. Sim. Então, a gente começou a fazer a divulgação no Instagram e no Facebook. Que legal. Só que algumas pessoas começaram a curtir bastante a ideia e alguns jornais pediram para a gente fazer matérias, algumas pautas, né? Como teve a manifestação que aconteceu em Londres, aqui no Brasil também, nos Estados Unidos, do movimento negro, né? Uhum. Quando aconteceu, Black uma Lives menina Matter, não? conseguiu Aham.
Isso, me fugiu o nome na hora. E aí ela conseguiu lá fotografar, e uma outra colega minha, a Fran, ela estava fazendo fotos do TCC dela sobre o tempo, e daí esse ensaio também casou com a situação da pandemia. No Canadá, a Malu, ela fazia caminhadas também, fotografando a cidade mais vazia. Então, a gente começou a fazer um compilado disso. E a nossa ideia, assim, nosso sonho mesmo é criar uma plataforma colaborativa voltada só para mulheres no mundo inteiro e fazer essa venda dessas fotos. Então, a gente começou a pesquisar mais sobre como criar site, como é que funciona um banco de imagem. E aí a gente percebeu que não daria conta de ser uma plataforma aberta no início, porque no banco de imagem as fotografias elas têm que ter autorização de uso e de pessoas. Então, se a gente abrisse para outras pessoas, teria que ter alguém para aprovar essas fotos. Sim, então, a gente não tem material humano para ter alguém ali o dia inteiro trabalhando, aprovando as fotos. E acontece também, às vezes, até de um tênis aparece um pedacinho da Nike, não pode vender aquilo como uso comercial, né? Sim. A gente começou a entender essas regras e o nosso plano, então, agora, inicialmente, é fazer uma plataforma fechada, se estruturar, mas ter um espaço para divulgar trabalhos de outras pessoas ali, colocar os contatos e tudo mais. E aí vocês estão com um projeto de crowdfunding, né? Tipo, arrecadando dinheiro e tal, para vocês iniciar esse projeto, né? No Catarse. Isso. A gente começou no Catarse, porque tem o valor para construir o site, também tem alguns plugins para te carregar no site e ser automático esse carregamento. Tem que pagar alguns plugins, que o valor é um pouquinho mais alto, tem também a hospedagem. Então, a gente está arrecadando um valor para iniciar esse projeto. Legal. Que legal, muito legal. E essa questão que tu falou da dificuldade, né, de colocar as fotos, né, nos bancos de imagens e tal, que para vocês falta material humano, né, para vocês poderem avaliar todas essas fotos. Isso se dá com toda a razão pelo que tu falou, né, de rostos aparecendo, marcas aparecendo e tudo mais. E é por isso que acaba sendo tão difícil colocar fotos em outros bancos de imagens que já estão no mercado aí, né, e isso acaba talvez afugentando muito o fotógrafo que tem vontade de vender suas fotos, que nem tu falou, fotos que estão lá no computador, fotos que estão lá, foto de viagem, como a Cíntia já fez várias fotos de vários lugares legal, fotos de arquitetura, tem muita foto, né, no computador do fotógrafo que é vendável sim, mas que acaba sendo limitada pelos bancos de dados e tal. Tu tem fotos em outros bancos de dados, assim, para venda? Eu tenho no Shutterstock e no Picfare. Eu fiz, assim, no início da faculdade, eles mencionaram, né, que existia, assim, os professores, e eu fiz um pouco por curiosidade, e vamos ver se dá certo, assim. E daí, no Shutterstock, tem a opção de tu vender foto editorial. E ali tu pode usar fotos que apareça o rosto das pessoas, que tenham marcas, porque esse uso é, vamos dizer que num site queira falar sobre o Rio de Janeiro. E daí mostra uma foto do Rio de Janeiro, então nesse site pode ser usado. Só que daí o valor que tu recebe, ele é um pouquinho menor, assim. Entendi. E o Shutterstock é complicado, porque ele paga centavos, às vezes, pelas fotos. Então... acaba sendo trabalhoso e não tem muito retorno, né? Acaba não valendo a pena. Isso, as pessoas conseguem ter retorno, quem quer trabalhar com isso, colocando muita foto. Ou tu se especializar, né? Por exemplo, eles têm uns blogs, assim, é Dia das Mães, o que está em alta é foto de mãe com filho. Então, tu entender mais ou menos o que eles precisam e tu fotografar em cima disso, mas ele é algo que é a longo prazo e que é necessário
e é bem trabalhoso, e precisa de volume. Tem algumas regras para aprovar também. Uma das regras é, no caso, até 4 megapixels, até 4 megapixels, no mínimo, no caso. E também questões de se a foto está um pouco estourada, se está escura. Eles fazem toda uma avaliação também na qualidade dessa imagem. Entendi. Mas para quem quiser testar, né, é bacana ir testando e ver o que funciona, correr atrás. O Pickfair. O Pickfair é bacana porque o Pickfair, tu coloca o preço na tua foto e eles colocam uma taxa em cima, uma pequena taxa de uso. Claro, e é o preço que tu quiser, tipo assim, tu pode escolher o preço que tu achar que vale a tua fotografia. Sim, daí no caso, às vezes pode ter uma dificuldade, né? Porque o mercado está acostumado a comprar num valor menor, né? Vai ter um fotógrafo ali oferecendo um valor menor. Mas é uma tentativa também, assim. Eu coloquei algumas fotos lá para testar e tentei. Então, acaba valendo a pena se tu como é que eu vou dizer assim, se tu canalizar a tua energia para fazer fotos mais comerciais, entre aspas, tipo, tu entender um pouco mais do mercado e fotografar para o mercado e não pegar as fotos que tu já tem e tentar vender. É mais ou menos por aí, né? Eu acho que acaba sendo mais vendável, tendo mais procura. Que nem tu falou, né? Tu citou ali o Dia das Mães e tal, aí tá chegando o Dia das Mães, as empresas, as pessoas, enfim, vão precisar de imagens bacanas para fazer posts ou enfim, marketing, propaganda e tal, com essas imagens, e vai acabar procurando as tuas imagens. E aí, nesse sentido, tu acha que, então, vale a pena ir para esse lado do banco de imagens? Sim, isso eu vejo que é uma alternativa para te conseguir um valor maior. Mas também, né, tu pode colocar as fotos que tu tem bastante foto de viagem, que pode sim, daqui a pouco ter um diferencial e alguém comprar essa imagem. É uma opção também. E no Shutterstock também é possível colocar ilustrações, né? Quem trabalha com ilustração também pode, com vídeo também tem opção de fazer venda, assim. E agora, né, nesse momento que todo mundo está vendendo pela internet, então cada vez mais marcas precisam de comprar fotos e recorrerem ao banco de imagem. Então, também é um ramo que é importante. Ah, com certeza, verdade. Com certeza. E aí acabou que, por causa da quarentena, vocês se reuniram e começaram a vender suas fotos e essa, entre aspas, essa coincidência, né, acabou gerando uma plataforma que futuramente aí vai estar disponibilizando as fotos de vocês. Isso, né? Isso. Ah, que interessante. E a Cíntia, ela fotografa comida, né, Cíntia? Para o Uber Eats e para o Rappi, né? Foram os aplicativos para quem tu fotografou. Conta um pouquinho mais pra gente, assim, como é que funciona esse mundo encantado dos hambúrgueres e lanches e batatas fritas. Esse mundo encantado e cheiroso. Não, como tu chegou nisso, assim, da onde surgiu a ideia, né? Como é que tu esbarrou nessa oportunidade? Conta pra gente. Na verdade, foi essa fotógrafa que eu falei, que eu entrei em contato para perguntar os valores dela, para eu montar a minha tabela de valores também. Ela que me indicou, porque uma empresa francesa chamada Miro, MEERO, entrou em contato com ela, não sei como, talvez acho que foi por Google, não sei, eles estavam precisando de fotógrafos aqui em Porto Alegre para fotografar para Rappi e para Uber Eats. E ela não podia fazer, e ela daí perguntou se eu gostaria de fazer, se eu quisesse. Legal, procuraram por ela não pôde fazer naquele momento, não tinha disponibilidade e acabou te indicando daí. Isso. Que legal, porque ela já atua aqui faz bastante tempo, então ela tem a agenda bem completa, assim. E então ela que me indicou, eu entrei em contato com eles e comecei a fazer. E não tinha a mínima ideia de como fotografar comida, porque é um outro universo, assim. E tu não tinha experiência nem com fotografia de produto, nada. Tu chegou para descobrir, para entender como funciona. Cheguei para descobrir. E aí que, como a Richelle falou,
Dá para buscar muita informação no YouTube, no Instagram, né? Até a gente formou um grupo de fotógrafos da Miro aqui no Brasil. Então, no WhatsApp a gente se fala por ali, trocamos quando a gente está com alguma dúvida, ou inclusive de montar o cenário em cima da mesa. Uhum. Né? Que é uma parte bem assim a ser estudada, né? Porque tem que montar fazer que fique bonito, né? Que fique apetecível, no caso, literalmente Sim. apetecível. Tá, mas agora a minha principal dúvida, que desde a hora que eu te convidei para vir aqui conversar com a gente no podcast, eu tô com essa dúvida e eu preciso saber, Cíntia. Se a gente come... Mas é óbvio que eu quero saber isso, né? Quem come o hambúrguer depois que tu fotografa? Eu sabia que essa pergunta ia ser feita. E aí, quem come o hambúrguer depois que tu fotografa, Cíntia? Às vezes convidam a gente para comer depois da sessão, né? Obviamente nunca durante a sessão, a gente não vai ficar não pode morder coisas. Enquanto tá fotografando. Não pode fazer, né? Tem uma série de regras que a empresa te dá, né? Inclusive dos ângulos que tu tem que fazer, quantidade de fotos. É bem padronizado, então. É bem padronizado. E os padrões são diferentes, tanto para Rappi quanto para Uber Eats. Uhum. E sim, muitas vezes nos convidam para experimentar o que foi fotografado. Uhum. Essa é uma parte muito boa. Mas daí quando não te convida para comer, tipo, a pessoa simplesmente vem com licença, já fotografou, pega o hambúrguer e leva embora. Sim, e não é só hambúrguer, né? Engloba tudo, comida japonesa, que para mim é o melhor, assim, que eu acho. O que tu fotografou assim até agora? Sentindo cheiro e não pode comer. Isso é o pior, né? Principalmente quando a sessão é tipo assim, 11 da manhã, Nossa, imagina, na hora da fome, né? 7:30 da noite, daí é bem complicado. Já aconteceu. O que tu fotografou, assim, nesses trabalhos com a Uber Eats e com o Rappi, que tu achou mais diferente, assim, que tu não conhecia? Alguma vez rolou de tu fotografar alguma comida diferente, de uma nacionalidade diferente, alguma coisa que tu olhou e disse assim, meu Deus, como é que eu vou fazer uma foto dessa e tal? Bom, como é padronizado, até tu não tem muita oportunidade de criar, né? Eu não sei se tu tem tu tem liberdade para criar durante as fotos? Tu tem a oportunidade de criar na montagem da mesa. Aí tu tem a oportunidade de criar, né? Porque tu pode, por exemplo, uma pizza, vai colocar o rolo, o cortador, tu pode espalhar a farinha na mesa. Ah, legal. Isso é tu que decide ali na hora, tu monta o cenário ali e tal, para compor a tua imagem. Mas a composição, realmente, o ângulo é eles que dizem. Por exemplo, para Uber Eats é um ângulo de 45 graus e de 90 graus, que é a foto de capa, né? Que é aquela de cima, assim, que pega os alimentos, que pegam vários pratos, assim, no quadro, né? No enquadramento. E, então, aí sim, na hora de montar o cenário, tu tem como criar. Fora disso, não tem como colocar arte, não. Então é um pré-requisito tu ser criativo e tal, porque se tu não for criativo, as tuas fotos vão ficar bem sem graças, assim, e talvez Justo, foi o que aconteceu comigo no início. A minha primeira sessão não foi desastrosa porque as fotos saíram, mas foi uma sessão sem graça, né? Tipo, tava lá o prato, e aí que tá também, assim, dependendo onde tu vai, tu não tem como... Tu não é obrigado a levar tudo que é utensílio, sabe? Para utilizar. Então, assim, o básico que eu tinha, depois de um tempo eu comprei um fundo de madeira, assim, que imita madeira, sabe? Uma toalha fundo. Legal. Que eu utilizava porque muitas vezes tu chegava no local e era só alumínio, mesa de alumínio, que imagina, é horrível. Sim, chega lá, tem uma mesa feia, não tem nada para compor a tua imagem, não tem nada interessante. Muitas vezes também em casas, né? Em casas de pessoas que estavam fazendo comida para vender, né, para aplicativo, e realmente não tinha nenhum... Sim, não tem estrutura daí, né? A pessoa está fazendo num ambiente que não é um restaurante. Uhum. Isso, então eu carregava um saleiro, carregava um jogo americano, carregava algumas coisas, mas é claro, é impossível tu carregar
coisas, não precisa carregar frutas. Inclusive, eu tenho colegas que levavam frutas de mentiras, de cera, Olha né? só, que legal. Tipo, ou tomatinho de cera, tudo assim, tudo fake. Mas deixa eu te perguntar, isso realmente fotos. faz diferença? A pessoa que, tipo, tem uma mochila cheia de negócio ali para compor a imagem, ou o cara que não tem nada e vai e faz com que tá lá no local, isso vai fazer diferença pro teu trabalho? Tipo assim, tu vai deixar de ser chamada se as tuas fotos não forem interessantes? Não, mas quanto mais, melhor. Quanto mais bonito, melhor, né? Quanto mais bonito, melhor. E, na verdade, assim, eu fui evoluindo, tanto na questão de iluminação, por exemplo. A iluminação, eles preferem que seja natural, num certo lateral, sabe? A luz lateral. Então, depois eu comecei, muitas vezes não dava, né? Porque era nublado, não tinha uma janela grande, passei a utilizar o flash também. Tem gente que utiliza 2 flashes, eu me virava com um e com um rebatedor. Sim. E então não deixam, por exemplo, eu pensei que iam parar de me chamar, assim, depois da primeira sessão eu falei, nossa, não vão mais me chamar. E me chamaram e eu fui evoluindo. Que legal. Eu acho que eu fiz trabalhos assim, que eu realmente olhei assim, e falei, nossa, isso aqui ficou legal. Mas porque também, um dos trabalhos que eu mais gostei, a pessoa era foto de iogurte. E a pessoa, a dona, ela tinha muita coisa legal, ela tinha palhinha, assim, para colocar dentro da caixa era uma caixa de madeira, assim, ela tinha umas palhinhas, daí dava para fazer uma montagem bem legal, sabe? Ela mesma já separou coisas ali para tu montar a tua imagem. Para fazer isso, então legal, quando o proprietário tem esse interesse também de sacar, que também ele pode... Faz diferença. Faz diferença. E uma história muito louca que aconteceu. Óbvio que deve ter acontecido alguma coisa muito engraçada, muito inusitada nesses milhares de restaurantes que tu fotografou. Olha, já aconteceu de a comida parecer uma gororoba e te insistirem muito para comer, sabe? Aí, nesse caso, tu não queria que oferecessem. Eu declinei, mas insistiram muito, sabe? E daí ficava então, eu imagino que já chato. deve ter acontecido de tu terminar a foto, olhar e dizer assim, meu Deus, essa comida não tá me ajudando. Já, foto, assim, tem que ter vários cuidados, né? De ter o prato limpo, não ter um cenário sujo, os garfos, os talheres não podem estar sujos, não, sabe? Tu tem que ter muita atenção ao detalhe. E já aconteceu, sim, parece que a comida foi jogada no prato, sabe? Tipo, então teve um momento bem complicado, e óbvio, tu já encontrou dono de restaurante pouco amigável. O restaurante não estava pronto para fazer a sessão porque marcaram num horário, o cara esqueceu e não dava. Tinha gente que não estava em casa, por exemplo, quando era... Então, tem várias coisas que podem acontecer, né? E o teu dia a dia de trabalho, assim, conta pra gente como é que era. Tu recebia o endereço da própria Uber Eats ou da própria Rappi e aí tu ia até lá fotografar. Essa empresa que se chama Miro, essa empresa francesa, que eles têm escritório em vários lugares do mundo. Entendi. São Paulo, Hong Kong, Buenos Aires, Nova York, em vários lugares. Eles que mandam, por exemplo, tem um restaurante aqui no Petrópolis, eu moro no Petrópolis, e eles têm vários fotógrafos, né? Então eles mandam um SMS para os fotógrafos que estão num determinado perímetro desse restaurante. Então, tu recebe SMS, o que tu tem que fazer é ser rápido, né? Porque tu abre, daí tu acessa a página deles e tu vê a sessão, onde é, o horário, né? O que é, e tu tem que dizer se tu aceita ou não. Daí, entendi. O primeiro que aceitar vai lá fotografar. Vai fazer, isso aí. E tem bastante demanda, tipo assim, tu recebe bastante trabalho ou como é que funciona? Já teve, na verdade. Dias melhores. Isso. depois no ano passado, assim, a coisa começou a ficar um pouco mais ralentizada. E a partir desse ano, a partir de março, já ficou pior, óbvio, por causa da pandemia. Em maio, a gente está falando, óbvio, em 2020. Em maio de 2020 já cessou por completo até
Eu pensei que o projeto tivesse acabado, entrei em contato com eles, mas não, o projeto continua, só fizeram uma pausa até, acho que para redefinir coisas, assim, Entendi. deles, né? Não, e eu acho que teve esse lance de fechamento do comércio e tal. Para quem está ouvindo esse podcast, sei lá, em 2050, a gente está em 2020, está passando por uma grande quarentena, agora até está perdendo um pouco mais de força, né? Está um pouco mais tranquilo, mas ali em março, que tu falou, foi o ápice, né? Foi quando começou a fechar comércio, estava tudo realmente Sim, fechado. E eu acho que restaurantes. talvez até por isso que eles deram uma segurada, né? Enfim. Sim, e não se abre mais restaurantes também, né? Quem que está empreendendo, né? Ah, não, realmente, hoje não é o mais melhor difícil. momento, né? Para abrir um negócio é bem complicado. O pessoal que já está no mercado está tentando se ficar estável, né? Sobreviver. Sobreviver, Sim, exatamente. sim. E aí, então, tu tá desde março, tu falou, foi os últimos serviços, assim, aí depois deu Em deu uma maio parada. fiz as últimas sessões, Em isso maio, aí. tu ainda fez sessões. Fiz Ah, que algumas, legal. mas foi um trabalho bem interessante, assim, porque esse paga em dólar, né? Então, Legal, legal. é como, por exemplo, é uma pena que hoje em dia, com esse dólar super alto, não tenha, não Pois é, né? tenha. Porque a última cotação, eu não vi hoje, mas eu acho que estava em 5,15, 5,10 o dólar. Imagina receber em É, dólar imagina, É a interessante. R$ 5, tá? É bem interessante, né? E na verdade tu tem 1 hora e meia, assim, muitas sessões, por exemplo, 10 pratos, 1 hora e meia para fotografar. Uhum. Então tu ganha um valor X para fotografar 10 pratos. Entendi. E daí se tu faz extra, te pagam mais. Daí se tu é um pouco mais afastado, te pagam um deslocamento, né, a Uhum. gasolina. E lá Então no pode SMS que chegar, tu recebe, já vem o valor que tu vai receber, quanto tempo de trabalho e vem tal. isso, vem valor, a não ser Legal. que tenha que se o cliente chega, olha só, eu quero fazer 15 fotos, Uhum. sabe? Então daí tu faz 5 extras e tu coloca e explica e eles te pagam um valor a mais. Entendi. E se alguém que está ouvindo a gente agora quiser entrar nesse mundo da fotografia para os aplicativos, tu saberia o caminho? Procura o site da Miro? Procura o site da Miro ou outras, existem outras também, que até o pessoal que está no grupo do WhatsApp comigo já falou pelo Rio de Janeiro, tem outras também, empresas que Empresas que fazem. contratam os fotógrafos para esses aplicativos. Aham. Isso, Ele faz o isso. intermédio. Isso faz o meio de campo. Entendi. E sim, e também assim, ó, fora disso tem vários restaurantes que tu pode oferecer teu trabalho, né? Não por Sim, daí agência, não por diretamente, né? Por diretamente, próprio justo. dono, o diretor Sim, do para restaurante. colocar no site, para fazer, sei lá, tem vários usos, né? Eu achei legal de te trazer aqui, Cíntia, para bater um papo, porque eu imagino que quando as pessoas abrem ali o aplicativo de delivery delas, ali, sei lá, 10 da noite, louco de fome, para pegar um hambúrguer, para pedir uma pizza, eles não pensam de onde saiu aquela foto, entende? E aí eu achei muito Eu acho legal que quando não. tu me contou que tu faz fotos para esses aplicativos. Eu pensei, pô, que história legal, né, cara? Porque é um troço que hoje em dia é muito popular, todo mundo usa, mas ninguém pensa Uhum. que tem um fotógrafo profissional por trás daquela foto também, né? Sim, Quando a gente sim. fala fotógrafo, fotógrafa, a pessoa já pensa na pessoa que faz ali a foto do aniversário de criança, a foto do casamento, a foto da formatura e tal, que é o que eu acho que as pessoas têm mais contato, né? E Sim. aí tem vários, tem um universo enorme na fotografia que ninguém sabe que tem uma pessoa ali por Sim, trás fazendo, né? A Richelle comentou agora com a gente sobre o banco de imagens. O banco de imagens também é uma prova disso, porque a pessoa vai fazer, sei lá, a capa do trabalho da escola e precisa da imagem de, sei lá, uma pessoa pescando. Um fotógrafo uhum. fez uma foto de uma pessoa pescando com absoluta certeza e tem em algum banco de dados espalhados pelo Google, entende? Tu vai lá, bota no Sim, Google pessoa pescando, vai aparecer um monte de banco de imagens, né, Rit? E aí tu vai poder pagar por essa foto e comprar. E a pessoa não pensa, talvez não pense tanto nesses outros nichos da fotografia, acaba indo direto para o estúdio,
pro book, né, pro evento, e não se dá conta de tudo que tem ao redor disso. A Cíntia, né, falou agora que para procurar no Google as empresas que, né, que intermediam aí o fotógrafo com os aplicativos, e também ir direto, né, nos diretores, nos gestores dos restaurantes, tentar fechar direto, porque com certeza é mais vantajoso financeiramente, provavelmente, né, Cíntia? Sim. E a Rit também nos passou uma experiência muito legal sobre banco de imagens, sobre as fotos que ela tem parada no computador dela, que até então era um hobby, que ela fez porque ela achou bonita, achou legal. Coloca lá no banco de imagens, daqui a pouco vende pro Bill Gates colocar lá de fundo de tela no Windows e fica rica, entendeu? Sim, com certeza. Uma hora vai, uma hora vai. Eu sei. Nunca tinha pensado nisso, Claro. Que de repente é de alguém aquela foto. É de alguém, é de alguém. No fundo do computador é de alguém. Esses tempos eu tava lendo sobre aquela foto que é uma das mais famosas do Windows, lá dos primeiros Windows, que é uma colina verde e tal, com um céu azul atrás, e que foi o primeiro Windows a ter um fundo de tela bonito, atrativo. Aquele cara tá milionário, o cara que fez aquela foto. Sério? Foto Que é legal. muita grana aquela foto. Muita grana aquela foto. E todo mundo conhece aquela foto, porque todo mundo que já ligou um computador na vida, ali, né, lá no Windows 95, eu acho que XP, eu acho que era aquela foto, conhece aquela foto. Sim. E um fotógrafo fez aquela foto, o seu Bill lá olhou e disse assim, eu vou querer, comprou que dele, legal. E óbvio que ele tá rico, entendeu? Sim. Eu sei que a Rit pra fotografa... Capa de revista também, capa de né? revista, livros. Que show! Tudo precisam de imagens, assim, outdoor de empresas. Às vezes até a gente estudou na cadeira de comercial, assim, que às vezes tu via a mesma empresa, várias empresas usando a mesma imagem, uma marca de pasta de dente, aí a outra, todas a mesma imagem, né? Daí acabava se repetindo, assim. E o fotógrafo ganha dinheiro, né? Porque se várias empresas compraram a foto dele, tá ótimo, né? Eu sei que tu fotografa... Tá ótimo. Tu fotografa animais de estimação, né, Rit? Tu tem gatos, né? E aí tu fotografa eles. Sim. E aí... Também, pai. E aí tá lá no banco de imagem. Não, daqui a pouco uma pet shop, alguma coisa assim, quer fazer alguma publicidade, né? E vende, com certeza vende, né? Hoje tu pensa na foto antes de fazer para colocar no banco de imagens, Rit? Ou é mais orgânico, assim, tipo, eu fotografo porque eu gosto e depois tu tem um processo de avaliar essas fotos? Como é que funciona para ti, assim? Continua sendo orgânico, assim, só na Pixel a gente fez alguns desafios até para dar uma motivada de vamos fazer foto em casa a respeito da pandemia. Então a gente teve entre nós algumas questões assim, mas foi pouca coisa, assim. Entendi. Daí com temas, né? Mas eu não tenho esse hábito ainda, mas tenho um pezinho para começar a explorar isso. E as tuas colegas lá do Pixel Ladies também, assim como tu, fotografam mais organicamente e depois elas escolhem fotos? Sim. Ou tem alguma delas que, tipo assim, não, agora eu vou começar a fazer foto para banco e pensa um pouco mais sobre isso? É que a gente tem bastante diversidade, né, dentro da Pixel. Então, tem algumas que têm um viés jornalístico, que tem contato. Legal. Então, elas já fazem as fotos pensando em vender para uma matéria de algum jornal. Então, tem isso. Sim, aí já é mais por encomenda, assim, né? A gente precisa de uma foto assim, assado, ou do evento tal, ou, né, do acontecimento, sim, né? Uhum. Tem um pouco disso. A pandemia também, a gente enxergou que seria bacana registrar, porque é um momento histórico e com certeza tem procura agora e futuramente vai ter uma procura maior ainda, né? Uhum. Aí tem algumas colegas que é mais voltado para poesia, uma coisa mais artística. Então a gente também tá... E a nossa ideia do nosso banco de imagem é também vender essas imagens mais artísticas, que é um pouco o perfil de algumas, para um uso mais pessoal, não tão comercial. Mas daqui a pouco uma pessoa quer comprar um porta-retrato, algo assim, para um quadro. Então, a gente também quer vender essas fotos mais artísticas, né? Vocês querem fugir um pouco dessa linha de montagem comercial, onde as pessoas fotografam já pensando em vender.
Aham, interessante. E aí a pessoa pode comprar uma foto bacana de vocês para botar um quadro na sala, né? Enfim, para fazer um grande mural Sim, em sim. casa. É bem interessante, né? E embora, como tu tinha comentado antes, não é tão vendável, digamos assim, não é tão fácil de vender uma foto mais artística, eu acho que é mais de dentro, né? Então, provavelmente seja mais prazeroso, talvez, não sei, vender uma foto que tu fez com mais sentimento, que tu gostou de fazer aquela imagem e tu achar legal que alguém clicou lá e comprou a tua imagem porque também sentiu a mesma coisa que tu no momento de fazer e tal, e vai colocar num quadro na parede. Talvez isso seja, não, óbvio, não desmerecendo quem fotografa para o marketing e tudo mais, mas eu acho que deve ser uma sensação diferente, né? De tu fazer eu vou fazer a É uma foto de uma sensação. chaleira e botar lá porque o anunciante vai comprar a foto da chaleira. Agora, é diferente de tu fazer uma viagem, fazer uma foto espetacular de uma paisagem incrível que tu estava sentindo, né, um misto de sentimentos ali, colocou naquela imagem e alguém clicou e gostou, né, da tua foto. Deve ser uma sensação bem mais interessante, né? Ou diferente, digamos assim. Eu acredito que é uma sensação diferente, assim. Eu acredito que tudo é conforme o perfil da pessoa, né? Tu pode, dentro da fotografia, se encaixar, e também aquela questão, às vezes eu trabalho como editora, né? Eu tiro o meu ganho dali. Aham. Então, essa outra fotografia artística já é uma coisa, quero ganhar dinheiro, mas também é uma coisa mais pessoal. Então, Aham. eu acredito que tu pode ir para uma área, explorar mais para te conseguir ganhar uma grana em cima disso, mas nunca deixar de lado aquelas coisas que tu curte. Eu gosto de natureza, eu gosto de, sei lá, sair para o centro e fotografar as pessoas, eu gosto de fotografar os animais. Então, tu nunca perder também essa questão mais pessoal também, né? Eu acho que dá para usar as duas coisas, assim. Uhum. Tu edita o que hoje, Uhum. Richelle? Que tipo de foto tu edita hoje? No teu emprego Hoje fixo eu faço fotografia, eu edito fotografia de imóveis. de imóveis? Ah, que legal. E é uma questão Isso, que é mais um mercado que padronizada, tá. né? Isso, e é um mercado que tá com força também. Foi um dos primeiros a retomar agora na pandemia, né? Então, é um mercado que também, quem quiser dar uma procurada, é mais uma opção da fotografia. Com certeza, é mais um nicho que as pessoas também não imaginam, assim como a Cíntia, né, que faz fotos ali das comidinhas boas que vão pros aplicativos de delivery, E das não uh, boas também. e das não boas também, como ela, como ela falou. É o, é, Ela faz as pessoas pensarem que é boa aquela comida. Isso aí, isso aí. Ela é Boa. paga justamente para fazer tu Pra clicar ali, isso. comprar comida e depois chegar na tua casa e tu ver e dizer, bah, mas a Justo. fotógrafa é muito boa, porque isso aqui não tá nem parecido. Genial. Não foi feito no mesmo lugar. Aham. Genial. E a fotografia imobiliária, eu acho que é mais um exemplo de foto que a pessoa não imagina quem tá lá atrás da câmera, né? Porque quando tu clica lá no site da imobiliária, as fotos que tu vê lá, que são, né? Tu vai ver fotos espetaculares e tu não tem ideia do universo que tem por trás daquela foto que tá ali no site, que tu tá escolhendo enfim, a casa que tu vai comprar, a casa que tu vai alugar. E as pessoas não têm ideia, né, do que acontece. E eu acho que um dos motivos principais de eu criar esse podcast foi para mostrar para as pessoas que às vezes a gente pergunta para um amigo o que tu faz e às vezes ele fala a profissão. Eu sou fotógrafo, ponto. Só que fotografia é gigantesca, então talvez tu tenha uma ideia errônea ou uma ideia muito limitada do que é aquela profissão. E aí a ideia surgiu daí, de tipo, falar sobre fotografia, mas falar sobre a fotografia lá do app de delivery, a fotografia imobiliária, a fotografia do banco de imagens, que é o tipo de fotografia que as pessoas conhecem pouco, entende? Fugir um pouco do comum e mostrar para as pessoas que pode ser muito mais que isso, entende? E mostrar para a pessoa que está em casa assim, eu tô pensando em ser fotógrafo, que tem várias opções, que ela não precisa, sabe, ela Sim. pode também criar uma página, criar um site e fotografar família, fotografar evento, mas ela também pode fotografar produto, ela também pode fotografar imóvel, ela pode fotografar comida para os aplicativos de delivery, ela pode fotografar, na verdade, uma infinidade de coisas, pode fotografar paisagem, animais de estimação para banco de imagens, enfim, é muito mais do que a gente acha que é, e isso acontece em várias profissões, né? A gente sabe Sim. o que a pessoa faz, mas não sabe o que a pessoa faz de verdade, né?
E isso pô, que sirva de, né, que esclareça muitas dúvidas das pessoas que estão ouvindo e que a gente possa ajudar ela a tomar uma decisão de tipo, é isso realmente que eu quero fazer e é nessa direção que eu vou caminhar. Se alguém nos der um feedback, pô, tu que tá ouvindo, se foi esclarecedor para ti e se a partir de agora tu conhece mais ramos da fotografia, mais nichos da fotografia que tu não sabia que existia, deixa lá no post do episódio lá da fotografia lá no nosso Instagram, deixa um comentário lá, diz, pô, valeu, tipo, descobri que existe um nicho da fotografia que eu não sabia. Vai ser muito legal para nós e eu tenho certeza que a Rit e a Cíntia vão ficar muito felizes também de ter ajudado alguém a tomar uma decisão, né? Ou também indicar algum nicho que a gente não conhece, né? Que também, de repente existe e a gente não conhece. Exatamente. E todo dia alguém tem uma ideia brilhante e talvez a gente não tenha conhecimento, com certeza. Agora, a pergunta que a gente precisa fazer, né? Primeiro para Cíntia. Cíntia, vale a pena fotografar comida para aplicativo? Financeiramente dá para viver disso? Tipo... Depende, né? Olha o que aconteceu. Mas acho que aconteceu com todo mundo, né? Essa história da pandemia. Mas também depende da cotação quando pagam em dólar, da cotação do dólar, da quantidade de fotógrafos que tem na tua área. Claro. E da demanda, né? Da quantidade de restaurantes que abrem. Então, eu acho que... Se tu tá numa área mais comercial, mais urbana, provavelmente vale mais a pena, porque tem mais opções de restaurantes, mais opções de fast food, enfim, provavelmente seja isso, né? Mas inclusive eu já fotografei em Canoas, já fotografei, não que tu não possa ser mandada para esses lugares também, mas eu acho que pode servir como um bom complemento de renda, talvez. Entendi. Tu ter a tua fotografia, enfim, de outro nicho e usar essa fotografia de aplicativos como um complemento. Isso. Ou, por exemplo, fotografar particular também, para restaurantes fazer algum portfólio para eles e ter isso como um complemento de renda. Acho que daí serve bastante, assim. Pode chegar meses que tu pode ganhar um bom dinheirinho sem ter fotografado muitos lugares. Sabe? Uhum. E tu acha que é importante a pessoa já ser fotógrafo, já ter um bom tempo de fotografia para fazer isso? O que tu me diz? Acho que não. Tu acha necessário? Eu acho necessário ter algum conhecimento, ter alguma curiosidade sobre o tema, sabe? E buscar algum conhecimento e conversar com pessoas que façam isso e que tu goste das coisas que essa pessoa faça, porque também é um mundo diferente, né? Realmente uma coisa ali inanimada e, puxa, tu tem que fazer aquela coisa parecer viva, né? Então eu recomendo sempre buscar algum conhecimento. Pré-requisito para fazer isso, o que tu acha? O que a pessoa tem que ter para fazer isso? Tipo assim, tá, ok, a pessoa já sabe fotografar, já é fotógrafo, tem bastante experiência ou não, tá começando agora, mas tipo assim, o que tu acha que é essencial para fazer o tipo de trabalho que tu fez lá com a Miro? Eu acho que ter curiosidade, principalmente, tem que ter algum senso de estética, eu acho também, né? Porque tu não pode colocar uma toalha quadriculada e colocar um jogo americano de listra, sabe? Entendi. Então, para fazer a composição da foto, né? Então Entendi. tem que ter algum senso de estética, algum bom gosto, né? E se ater aos detalhes de tudo, porque um detalhe que esteja suja o garfo, ou tudo bem, tem um processo de edição, mas é sempre, como a Rit já disse, é bom ter, quanto mais pronta a foto sai da câmera, mais fácil para o editor também, né? Então tem que ter todos esses cuidados. Sim, com certeza. E tu, Rit, nessa parte aí de fotografia para bancos de imagem e tal, vale a pena? Tu indica pessoas a iniciar nessa área e tal, e tu acha que financeiramente vale a pena? O que tu conta aí pra gente? Eu, no caso, não tenho muita experiência, né? Realmente a Pixel, a plataforma ainda está no projeto, mas eu acredito que vale sim a pena para quem quer se dedicar, quem quer correr atrás da informação. Eu dei algumas olhadas no YouTube, tem um pessoal que consegue
conseguir uma grana com isso. Uma pessoa, eu vi, ela colocou em torno de 3.000 fotos no banco, e aí dessas 3.000 conseguiu vender em torno de 800 fotos. Então, se tivesse esse interesse, eu acredito que dá para tirar uma grana, mas mais um complemento de renda mesmo, assim, inicialmente, não viver no primeiro momento disso. Tu acha legal a pessoa ir colocando fotos lá no site e tal, e se vender vai ser bem legal, mas não ficar esperando muito por aquilo ali, né? Tipo, é legal tu ter os teus outros trabalhos na fotografia, como tu, né? Tu tem o teu trabalho lá na parte da edição, que é uma coisa mais estável, né? E aí, quando vender, vendeu, né? Como um bônus. Isso, é um bônus. Viria como um bônus. Que legal, que legal. E como é que as pessoas fazem, Rit? Sei lá, a pessoa já tem algumas imagens e tal, tenho fotos aqui no meu HD, acho que dá para vender. Qual é o primeiro passo, assim? O que tu indica? Tu indica alguma plataforma que é melhor ou que é pior? Como é que tu acha? Eu indico o Pickfair, porque ele não, as tuas fotos, elas não precisam ser sugeridas, porque tem alguns sites que tu tem que mostrar um material, e aí eles vão olhar primeiro o teu material, avaliar se ele é bom para depois tu poder se tornar um colaborador, eles chamam de colaboradores. Então, o Pickfair, ele é um que é fácil de tu se inscrever, tu consegue se inscrever só com e-mail e tudo mais. Aham. E daí é necessário que tu pense, quando for depois de cadastrar e tu for colocar a tua imagem, tu pense numa boa descrição, numa boa legenda. Use palavras-chave também porque o teu banco de imagem é milhões de fotos, então para quem está procurando a imagem encontre, então tu também fazer boa descrição, palavras-chave e tentar que eu acredito que vai conseguir. A Adobe também tem um próprio banco de imagens. A Adobe, ela é grande, né? Sempre que alguém pensa em imagem, eu acredito também. Pensando agora como um comerciante, tu vai procurar uma imagem, tu vai recorrer a Adobe, Sim, vai nos sites mais conhecidos, maiores. né? Mais importantes. Isso. De uma forma. E também tem alguns que tem app, né? E tem alguns celulares que tiram fotos maravilhosas e tu pode baixar, tu tirou a foto, tu ter ali um aplicativo de edição e tu já pode colocar aquela foto que está no teu celular, tu já pode passar para o banco, isso também se torna rápido, porque às vezes a gente deixa de fazer as coisas porque não tem o tempo de sentar na frente do computador, separar as fotos e mandar. Verdade. Então, também tu pode fazer isso pelo celular, pode recorrer também a aplicativos, né? Então, eu indico a procurar primeiro essas plataformas. Legal, Rit. Então, na opinião de vocês, tanto ali a fotografia de aplicativos de delivery quanto a fotografia ali para os bancos de imagem, seria bem interessante do fotógrafo de qualquer outro nicho usar como um complemento de renda, né? Como um bônus, como vocês duas comentaram. No caso ali da Cíntia, né? Eu acho que a quarentena deu uma derrubada no setor, né? Então, acho que, pelo menos por enquanto, a gente vai ter que esperar para ver se isso vai se recuperar. Eu imagino que sim, né? Porque isso acho que vai voltar com força agora, assim que os restaurantes puderem abrir com um pouco mais de normalidade, vão precisar de fotos boas, ainda mais agora que as pessoas estão saindo menos, né? Então, imagino que vai voltar com força e talvez aí se torne a renda principal, né, dos fotógrafos e tal. Tudo pode acontecer. Exatamente, a gente vai ter que esperar para ver. No caso do banco de imagens, eu concordo, Rit, eu acho que a maior parte dos fotógrafos que trabalham com banco de imagens, imagino também que eles usem como um complemento de renda. Então, eu imagino que é mais ou menos por aí. Dá para ganhar dinheiro, mas não é uma coisa que tu sabe quanto vai ganhar, né? Todos os meses e tal. Isso. Então, acaba ficando difícil tu prever os teus ganhos, né? Então, é mais legal tu ter como um bônus, realmente. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. A gente já bateu, acho que tem quase uma hora aqui, um pouco mais de uma hora de papo.
Espero que a gente tenha ajudado alguém aí que estivesse interessado na área da fotografia a esclarecer um pouco mais, né, o que é a fotografia e quais os nichos existentes. Espero de verdade, a nossa expectativa. De novo, vai lá no post lá da fotografia, lá no nosso Instagram, e deixa um comentário lá se a gente te ajudou, né? A gente vai gostar de saber da tua história. Obrigado de verdade, Richelle. Obrigado, Cíntia. Boa sorte para vocês nas carreiras de vocês. Agora eu vou pedir para a Richelle, então, deixar, né, as redes sociais delas, deixar o link lá, o link não, né, o endereço lá do Catarse para a gente ajudar a colocar essa plataforma no ar aí, né, do Pixelators. Deixa todas as tuas redes, teus endereços aí para as pessoas te encontrarem, para comprar as tuas fotos ou para contratar os teus serviços, Rich. Então, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar participando do primeiro episódio. Pode pesquisar por Richelle Brasil no Instagram. O nosso coletivo é Pixelators. E no Catarse está como coletivo Pixelators. Coletivo de fotógrafas Pixelators. Legal. Pode clicar no Catarse. E aí lá no Catarse a pessoa daí pode doar com o valor que ela puder lá, para colocar essa plataforma no ar logo, né? E tem umas recompensas bem bacanas, dá uma espiada lá que tem bastante coisa legal. Vale a pena, que ótimo. Cíntia, por favor, as suas redes sociais, como é que as pessoas te encontram para contratar os teus serviços, como é que funciona? Então, meu site é www.cintiamanjabosco.com, Cíntia, C-I-N-T-I-A. E o meu Instagram é Instagram/Cíntia Manjabosco também. Muito obrigada pelo convite, Thiago. Fiquei super feliz e super empolgada e desejo muito sucesso ao podcast. Sempre bom ter um empreendedor aí entre os contatos. Legal. Eu que agradeço demais, tá? Todo o conteúdo que vocês emprestaram aí e cederam à nossa audiência. E para mim também, né? Porque a ideia é essa, eu vou trazer pessoas aqui que sabem coisas diferentes do que eu sei para eu aprender junto com a audiência sobre todas as profissões. Muito obrigado de verdade e por favor, né? Fiquem por perto, a hora que quiserem voltar é só dar um grito. Tá bom, com outras habilidades, né, Richelle? Isso. Abraço para vocês. Tá tchau, bom, tchau. Abraço, tchau. E lembrando que se a tua empresa ou produto tem tudo a ver com o nosso podcast, entra em contato pelo e-mail ou pelo direct, que a gente vai ficar muito feliz em divulgar a tua marca aqui para os nossos ouvintes. O nosso objetivo principal é esclarecer dúvidas que as pessoas têm sobre carreira, sobre profissões, para que, quem sabe, a gente consiga ajudar alguém a encontrar a sua profissão ideal e ficar sabendo um pouquinho mais sobre o dia a dia de cada profissão. Vamos ter novos episódios. A cada episódio nós vamos ter um tema principal no episódio e vamos trazer 2 pessoas, de preferência de nichos diferentes, para agregar bastante conteúdo aí para quem está nos escutando. Muito obrigado por tu ter ficado conosco até aqui e fica atento para o próximo episódio que vai estar demais. Não esquece de seguir o podcast, caso ainda não esteja seguindo, e nos procurar lá no Instagram e no Facebook, curriculando.podcast. E se além de nos ouvir, tu quiser nos ver em vídeo também, é só ir lá no nosso canal no YouTube, que todos os episódios estão por lá. Curte, comenta e compartilha os nossos podcasts, que nos ajuda muito e ajuda também as pessoas que estão em casa tentando aí encontrar um rumo na sua carreira profissional e está precisando de informação sobre as profissões para fazer isso, tá? Muito obrigado por enquanto, obrigado mesmo e um grande abraço e até mais!